Priscila Asbeck já conectada aqui com a gente. Nova fase do tarifaço entrando em vigor. Novas taxas globais de 10%. Medida que acontece depois da decisão da Suprema Corte de barrar aquele tarifaço anterior imposto por Donald Trump. Priscila Asbeck está com a gente, ainda em meio à neve nessa conversa. Priscila, e até destacar o percentual dessa taxa. Afinal, 10%, 15%. O que a Casa Branca fala sobre esse assunto, hein? Qual é a reação também que temos aí nos Estados Unidos? Bom dia. Oi, Carol, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Carol, uma confusão danada com essas tarifas. Na sexta-feira, alguns apresentadores aqui dos Estados Unidos já estavam dizendo que it's a mess, ou seja, uma bagunça. E mais uma vez, essas tarifas causam algum tipo de confusão, porque Donald Trump tinha dito que elevaria as tarifas, que ele tinha anunciado em 10% na sexta-feira, para 15%. Mas, segundo uma nota da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, que é a agência que cuida dessas tarifas e que põe as tarifas sobre os produtos que entram nos Estados Unidos, a tarifa vai ser de 10%. O comunicado que foi emitido por essa agência de alfândega disse que há um objetivo de fornecer orientações sobre a proclamação presidencial de 20 de fevereiro de 2026 e a alfândega disse que, além dos produtos abrangidos por isenções, as exportações estão sujeitas a uma taxa adicional ad valorem de 10%. Não está claro ainda, Carol, por que essa taxa de 10% é a taxa que está valendo e não a taxa de 15% que Donald Trump tinha dito que seria a taxa válida no sábado. Isso depois da decisão, claro, da Suprema Corte na sexta-feira, que disse que a cobrança de tarifas com base naquela lei de poderes emergenciais, a IEPA, de 1977, seria ilegal porque Donald Trump estaria excedendo a sua autoridade e Donald Trump precisaria de uma autorização do Congresso para fazer esse tipo de medida regulatória. Depois disso, Donald Trump falou então que ia colocar uma tarifa de 10% com base naquela seção 122, que é uma seção da Lei de Comércio de 1974, que autoriza o presidente a impor tarifas de até 15% por até 150 dias para corrigir desequilíbrios na balança de pagamentos ou restrições comerciais. Essa medida, e que Donald Trump disse que usaria essa seção 122 para colocar essa tarifa de 10% na sexta-feira, já tinha causado alguma incerteza, porque é uma medida que poderia valer apenas por 150 dias sem a aprovação do Congresso. Depois deveria passar por aprovação do Congresso. No sábado, Donald Trump então disse que ia aumentar essa tarifa para 15%, que é o máximo permitido pela seção 122. Mas agora então vem esse comunicado dizendo que, na verdade, passou a valer a partir da 0 hora, então, dessa terça-feira, a tarifa de 10%, uma tarifa um pouco menor do que a tarifa de 15%. E segundo informações do jornal Financial Times, o governo de Donald Trump ainda deve aumentar a tarifa para 15%, portanto, ainda há uma incerteza em relação a essa taxa. O Deutsche Bank disse em nota que Trump fará o discurso sobre o Estado da União essa noite, então é possível que haja uma ideia melhor dos próximos passos em relação às tarifas com o discurso do State of the Union, que vai acontecer nessa noite. E o banco também disse que acredita ainda que a taxa tarifária efetiva vai cair esse ano e que o mundo pós-Suprema Corte verá tarifas mais baixas do que o mundo pré-Suprema Corte. Então eles acreditam talvez numa derrota de Donald Trump em relação a essas tarifas, apesar de Donald Trump usar essa retórica muito forte dizendo que ele tem muitas alternativas e que, se ele quiser, ele pode acabar com o comércio com diversos países. Agora, falando sobre qual fica o cenário em relação ao Brasil, se a taxa de 15% de fato for a taxa que for aplicada daqui para frente, o Brasil deve sair como um dos principais vitoriosos dessa medida, já que a nova regra deve causar uma redução de 13,6 pontos percentuais nas tarifas atualmente cobradas sobre os produtos brasileiros que entram aqui nos Estados Unidos, segundo um levantamento da plataforma de monitoramento Global Trade Alert. Essa plataforma considerou, claro, o que tinha sido dito por Donald Trump dessa tarifa de 15%, e aí o que eles tinham calculado é que as tarifas sobre o Brasil, que estavam de 26,3%, passariam para 12,8% com a nova cobrança global. Lembrando que alguns dos principais produtos do agronegócio brasileiro, como carne bovina, laranja e suco de laranja, já estão isentos da tarifa global depois daquelas negociações que aconteceram entre o governo Trump e o governo Lula no ano passado, depois do encontro na Assembleia
geral aqui em Nova York, e depois também das conversas por telefone entre Lula e Trump, quando alguns desses produtos agrícolas então tiveram isenção sobre aquelas tarifas mais altas de 50%, e segmentos, Carol, como pescados, café solúvel e mel não tinham entrado nessas isenções. Então são alguns dos setores que devem se beneficiar mais no Brasil com essa nova tarifa, que por hora está em 10%, mas pode subir então para 15%. Inclusive ontem o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, num evento da Fiesp, falando ali com o setor industrial, ele falou que o Brasil deve ser o país mais beneficiado por essa decisão, e ele falou que ela abre uma avenida para que o Brasil tenha um melhor comércio com os Estados Unidos. Eu volto com você, Carol.